Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos chegando na lição de número 4. A degeneração da liderança sacerdotal. Onde o texto... Vocês têm revista com vocês aí? Então tá bom. Se a japonesa quiser sentar aqui perto do casal aqui, ó, para que eles possam estar... Os dois que eu já li em casa, eu só vou entender o que o senhor vai explicar. Mas aí seria uma sentar do lado de cá, que aí os dois acompanhavam junto, entendeu? Eu vou tentar levantar também. Então tá bom. Vamos deixar aqui. Maravilha. Queridos, então vamos lá. A degeneração da liderança sacerdotal. O texto áureo diz: e disse-lhes: por que fazes tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Está em 1 Samuel 2:23. Então temos aqui o texto áureo, que é na verdade a leitura, diária do dia de hoje, que é o domingo. Então vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor, agradecendo por mais essa oportunidade que nos foi concedida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos neste lugar, para te louvar e te agradecer, a Deus. Que teu Santo Espírito venha trabalhar em nossa mente, em nosso coração. Ó Pai querido, nesta manhã estaremos, Senhor, fazendo menção da tua palavra neste lugar, mas que teu Santo Espírito venha sobre nós, trazendo discernimento, Senhor, em todas as coisas, para que porventura não venhamos falar daquilo, Senhor, que queremos apenas, mas que venhamos falar, Senhor, dos teus propósitos, das tuas maravilhas, porque a tua palavra ela reina em nós, Senhor. Aqueles que nos acompanham pela internet nesta hora, que também o Senhor possa estar visitando a cada um, tomando em tuas mãos, fazendo-se cumprir o teu querer, a tua vontade. Eu aproveito já esta oportunidade, ó Pai amado, para te pedir, envia, Senhor, o teu Espírito Consolador a esta família que perdeu o seu ente querido. Ó Pai amado, que eles possam ser confortados por Ti, ó Deus. Ó Pai querido, porque só Tu sabes, Senhor, a grandeza da dor, da perda de um ente querido. Ó Pai amado, no nome de Jesus, que haja consolo, que haja, Senhor, conforto nesses corações. Repousa, Senhor, sobre esses corações e que a Tua palavra, Senhor, venha ser vivificada nessas vidas, para que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado. Eu já te louvo, Senhor, pela vida daqueles que têm chegado até a Tua casa, para assim fazer menção do Teu nome, e que nesta manhã, Senhor, no estudo da Tua palavra, onde nós cultuamos, Senhor, a Ti, por intermédio da Tua palavra, é o culto da Tua palavra, Senhor. É onde nós podemos, ó Pai querido, interagir uns para com os outros, mas dentro daquilo, aleluia, que condiz a Tua palavra. Por isso, nesta manhã, consagra-nos, santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Ó Pai querido, nos abençoe nesta manhã. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto áureo, ele encontra-se em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23. E na revista, a verdade prática, ela diz o seguinte: evitemos
o pecado a todo custo. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos à mais baixa, ou melhor, ao mais baixo nível espiritual e moral. Veja bem, a consequência do pecado, como ela é tratada aqui nesse momento. Evitemos o pecado a todo custo. Depende de você, sai fora disso o mais depressa possível. Pois a prática do pecado nos leva a um nível mais baixo, tanto espiritual quanto moral. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Olha bem a situação. Bem complicada. Leitura diária, na terça-feira pela manhã, estivemos observando Hebreus. A revista nos orientava, né? Capítulo 5, versículo 4. Mas nós lemos o capítulo 5 todo de Hebreus, na terça-feira. Então a leitura diária tem aí na revista sugestões de livros, capítulos, versículos que você pode estar meditando, né, dentro daqueles dias. Isso para quê? Para que o crente não venha depois falar: eu fui pego de surpresa. Crente em Cristo Jesus nunca é pego de surpresa. Por quê? Porque Deus sempre traz o alimento de cada dia. O alimento de cada dia o Senhor nos traz, né? A oração diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então todo dia tem alimento, não falta. Mas para aquele crente que está desapercebido, né? Ou para aqueles crentes tipo OLX, desapegou da Bíblia, tem isso também, né? Crente que desapegou da Bíblia, então não vai entender o que Deus está querendo falar para ele, está querendo falar com ele. Nesse caso aí, o que vai acontecer? Me chamaram, me deram oportunidade, eu não tinha uma palavra. Como assim? Não tinha uma palavra? O servo do Senhor não tinha uma palavra? Não tem como, querido. Isso, perante o que a gente está observando aqui no texto, é inaceitável, inapropriado para o crente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para o crente em Cristo Jesus. Tá? Porque crente até o diabo é. E o texto diz que ele crê e estremece. Porque sabe o poder de Deus. E também sabe que pouco tempo lhe resta. Então, na leitura diária aqui, você tem leitura para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para o sábado, e a de domingo é essa que nós acabamos de fazer aqui no texto áureo, que é justamente a de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 23. Já a leitura bíblica em classe, a gente vai entrar agora aqui, né? Ela também se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, ela está indo do capítulo 2, do 22 ao 25. E depois ela vai mudar para o capítulo 3, do 10 ao 14. Então vamos observar o que está dizendo aqui nesse texto. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazes tais coisas? Porque ouço de todo este povo
os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Então, eu quero até fazer uma pausa aqui, antes de a gente continuar essa leitura aqui, né, para chamar a atenção para um detalhe. Veja bem, eles estavam ali à frente da congregação, no caso ali da tenda ali, né, justamente que era para conduzir o povo. Então você imagina, se eles, como líderes, já estavam dando um mau exemplo, o que o povo ia falar? Imagina se quem está aqui ministrando ou administrando a igreja aqui de púlpito estiver dando um mau exemplo. Vai poder cobrar o quê de quem está recebendo a orientação, a instrução? Irmão, sai do pecado, se o cara também está envolvido no pecado. Vai ter como ele falar alguma coisa? Expressar alguma coisa? Como naquela época a congregação é como se fosse uma igreja de hoje, aqui já está dizendo bem claro, a fama de uma igreja para outra. E a própria igreja que está sendo defamada será defamada em todas as outras regiões. Vamos dizer, e aquela igreja tal? Já viu como política é? Já viu como é que um povo se manifesta? A maneira que eles agem? Isso é porque o líder está dando um exemplo de má conduta dentro da igreja. É complicado, não é complicado? Então, isso aqui já me chamou a atenção logo nesse primeiro momento da leitura aqui. Quer dizer, eles estão ali como liderança. Era para eles, era para o povo se espelhar neles. Imagina, se eles, como liderança, estavam levando um montão de mulheres para lá, para a tenda. Você sabe que por baixo dos panos, como é que o negócio fica, né? Então, só que Deus estava de olho em tudo que estava acontecendo. Como eles não tinham essa intimidade com Deus, nem se deram conta do que estavam fazendo, não deu nada. Deus está longe, só que nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Quando lá na música, né? A letra da música canta: é Deus de perto e não de longe. Quando ele está cantando isso, não é que ele está indo contra a palavra de Deus. É o momento que a inspiração daquele compositor é que ele está vivenciando. Então, ele vivenciou uma realidade e ele expressou essa realidade em forma de cântico. Então, não é que ele está querendo ir contrário à palavra de Deus, que a própria palavra diz: acaso não sou eu Deus de perto e de longe? O próprio Deus cobra isso. Ó, eu sou tanto de perto quanto de longe. O mesmo Deus que está a milhares, trilhares de quilômetros de altura nos altos céus, é o mesmo Deus que está agora habitando no nosso coração. E aí? É ou não é de perto e de longe? Você está entendendo? Então, naquela letra ali, quando se canta, né, algumas pessoas até, mas está aí, não sei o quê, está errado, não sei o quê. Querido, você tem que entender que a experiência que cada um vive, ela é pessoal. Só que o cidadão resolveu colocar para compartilhar com as outras pessoas. Então, na experiência dele, ali, entendeu? Então, não é que ele estava querendo fazer algo contra a palavra, não. Mas ao se expressar. Só que quando ele se expressou dessa forma, e a palavra está dizendo: eu sou Deus de perto, Deus de longe, parece que houve um confronto. Mas ali você tem que entender que é a experiência dele com Deus. Deixa que é Deus que vai julgar a situação dele. Não somos nós que temos que julgar. Temos apenas que orar e interceder e colocar na mão do Senhor. Eu não cantaria desse jeito? Então você canta do seu jeito. É Deus de perto e Deus de longe. Olha aí, você muda. Se alguém, entenda bem, se você não clamar, as pedras
clamarão. Então quem tem que mudar é você. Ao invés de apontar, criticar, falar, vai você e faz aquilo que você entende que é certo para Deus. Agora, se prepare também para ser criticado, tá? Porque da mesma maneira que tu mede, serás medido. Ué, que naquilo que você está pensando ali, que você está fazendo para agradar a Deus, vai ter alguém que vai chegar e falar assim, poxa, lá fulano, como é que está fazendo? Ó. Como quem diz, eu faria melhor. Você está entendendo? Então, querido, adoração segue o seguinte princípio. Cada um na sua e a amizade continua. É como o pessoal gosta, cada um fica na vocação como chamado. Ô, delícia! É desse jeito aí, querido. É desse jeito aí mesmo. Amém? Então, aqui no versículo 25 ele diz: pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor os queria matar. Você está entendendo? Então, não pense que o nosso Deus é Deus de brincadeira. Não entra por esse caminho. As coisas de Deus são para serem levadas a sério. Porque são de Deus. Não é do homem. O homem brinca com tudo. Mas não brinque com a palavra de Deus. Não brinque. Deus não se deixa escarnecer. Entenda bem isso. E na sequência aqui da leitura, em 1 Samuel 3, do 10 a 14, ele diz assim, ó: então veio o Senhor a Eli, veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Irmão Abraão, versículo 11. Dá para ler aí? Dá para ler. E disse o Senhor a Samuel: eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvirem tirarão ambos aos ouvidos. Maravilha. Irmã Silvana, dá para ler essa parte agora aí? O 12? Opa, que delícia. Naquele mesmo dia suscitarei contra ti tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Isso. Então, né, contra Eli, era algo que o Senhor estava já preparando já nesse sentido, né? Versículo 13, diaconisa Cristina. Eu estava falando com 6. Opa! Então volta para o 13, minha irmã. Tem como aí? Vê aí. Isso. 13, né? Isso. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que lhe bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Muito bem. Irmão Gerson. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca jamais será expirada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de humanidade. Então, aqui o Senhor já está, né, agindo como juiz. Já tem um bom juízo para casa dele. Determinou, né? Bateu ali o martelo. Como ele disse, nem a oração vai dar jeito. Não adianta botar de olho no dia. Você está entendendo? Porque aquele pai ali estava deixando os filhos fazer o que quisesse. Não estava tendo força para repreender o filho naquilo que estava fazendo de errado. Se o pai não tiver força para repreender o filho naquilo que ele estiver fazendo de errado, mais tarde esse filho vai trazer um prejuízo para esse pai.
Porque é assim que diz a palavra do Senhor. A criança, vamos usar nesse padrão, a criança entregue a si mesma, mais tarde vai envergonhar os seus pais. Então o pai, né, a mãe, o responsável de um modo geral, tem que chamar a criança ali, ó, como diz na linguagem popular, a rédea curta. Por aí, meu filho, peraí, ops, não é assim não, hein? Entendeu? Não tem esse negócio de deixar o filho fazer o que quiser. Ah não, porque eu sou um pai muito bom, sou uma mãe muito boa, meu coração de mãe. Coração de mãe, Deus não está se agradando nada disso. Porque dessa forma não há ordem estabelecida. Que o filho está aí, ó, fazendo aquilo que bem entende. E não é essa, e não foi para isso que o Senhor chamou. Quando esse filho, prestem atenção, quando esse filho veio ao mundo, um milagre de Deus estava sendo revelado naquele momento ali. A ciência diz, mais de 300 milhões de espermatozoides. A ovulação acontecendo apenas uma vez a cada um mês. O período fértil acontecendo num prazo, numa média de 4 dias. Ou antes, ou depois, aquele período fértil ali. Querido, o encontro ali do óvulo, os espermatozoides, aquela coisa toda, para gerar um ser no ventre materno, é maravilha de Deus. É maravilha de Deus. Você consegue ali imaginar toda essa situação ali acontecendo e Deus ali cuidando e uma série de situações vindo para tentar impedir que aquele fruto permanecesse no útero. Imagina quantas mulheres, né, gostariam de ter uma criança e até chegam a engravidar, mas chega um determinado período, aquele fruto é liberado espontaneamente. Hoje em dia, graças a Deus, há vários recursos médicos, né, na medicina que ajudam a manter ali, mas se não for a mão de Deus, querido, fica um negócio complicado. Porque tem coisas que Deus vai permitir que o homem faça, mas tem coisas que somente Deus vai fazer. Você vai lembrar junto comigo aqui, ó. Batseba engravidou. Não gerou a criança? Gerou. Mas Deus permitiu que ficasse? Então a gente consegue entender a soberania de Deus. O quê? As coisas de Deus são muito sérias. Tem aquelas pessoas que brincam, não estão nem aí, fazem chacota, mas as coisas de Deus são seríssimas. Né? Ainda ontem me chegou a notícia da perda do meu tio, durante aquela festividade toda aqui, lembra disso? E agora? Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Você está entendendo? Para você ter uma noção, num certo momento eu estava um tempão sem vê-lo, né? E o Senhor me deu num sonho, tipo um escudo. Eu subia naquele escudo, fazia tipo um redemoinho, levava até a casa dele. Opa,
Agora não tem, agora vou ter que ir lá. Indo até lá, querido, eu fui para anunciar a palavra. Se ele deu crédito, pela fé, está na glória com o Pai. Sem contar com outras pessoas também que iam lá também. Estou contando da minha parte que eu vivenciei na experiência. Como eu acabei de falar, experiência pessoal, cada um tem a sua. Né? Então, estou contando o que eu vivenciei. Então, fui até lá, no momento certinho ali, apresentei a palavra de Deus, naquele momento ali para ele. Se a partir daquele momento ali, ou talvez até momentos anteriores, talvez eu tenha ido ali, só para que aquilo que outras pessoas foram e falaram com ele, pudesse testificar o coração dele. Entendeu? Então, às vezes, você vai num determinado local e Deus vai estar te usando ali para testificar algo que ele já falou com aquela pessoa. Então, você está sendo a pessoa que Deus está usando naquele momento apenas para testificar. Olha, aquilo que fulano e Bertano te falou lá atrás, é isso aí mesmo. É desse jeito aqui. É esse caminho que você tem que seguir. Só que o coração do homem, só Deus conhece. Amém? Então, e o sepultamento é 1h30 hoje agora. Aqui. Então a gente sabe que pela fé, queremos crer que ele alcançou a graça de Deus. Bem? A mensagem foi pregando. Foi apregado, não deixou de ser, porque Deus ele tem a sua forma de agir. Tá? Deus tem a sua forma de agir. Então, nesse momento aqui que a gente está observando, Deus, quando ele fala assim, ó, portanto, jurei, ó, quando Deus jura, lembra antigamente que a gente falava, não sei o que, ó, quem jura mente, hein? Por que quem jura mente? Porque eu posso falar assim, ó, Diaconisa Cristina, logo mais eu vou lá, passa lá na tua casa. Aí está o esposo lá de Diaconisa Cristina, filha, ué, você não falou que a gente vai passar aqui em casa hoje? Ó, aí começa. Pô, mas esse aí, hein? Podia pelo menos ter dado uma ligada avisando que não ia dar, tá? Assim mesmo. Você está entendendo? Então, eu posso prometer, eu posso até jurar para ela, mas eu não sei o momento seguinte. Quem sabe é o Senhor. Então, por isso que o homem não tem condições de cumprir os seus juramentos. Mas agora Deus, ele cumpre todos. Você está entendendo? Por isso que ele está falando aqui, ó. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será espiada a iniquidade da casa de Eli. Ou seja, não tem volta, filho. Não adianta. Com sacrifício, nem com oferta de manjares. Nem com a mais pura oferta, não adianta. Ah, Senhor, pela família de Eli, por Eli, Senhor. Ops. Adeus, ó. Acho que estão falando alguma coisa ali. Porque não foi só a família de Eli que caiu no erro. Levou muito com a vida. Você está entendendo? Porque muitos estavam observando ele. Ah, crente! Olha aí, ó. Você está entendendo a responsabilidade do crente? Testemunho? Como é que a cobrança ela chega muito grande para cima de nós? Se não, lembra que na pregação de ontem da irmã, naquela escadinha ali, tinha um dos pés ali de subida, tinha ali um chamado testemunho. Cabe a nossa responsabilidade. Testemunho. Muitas das vezes não vai ser nem abrindo a Bíblia, nem falando,
mas somente com a sua maneira, o seu jeito de ser, de agir, vai estar testemunhando de Cristo. Porque alguém certa vez disse, ali vai um homem de Deus. E aí? Porque entendeu naquele momento ali. Então a gente tem que observar esses detalhes. Então, entendemos bem que o juramento que Deus fez aqui foi para detonar mesmo. Então, querido, não brinque com as coisas de Deus. Né? Não brinque com as coisas de Deus. Aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Próximo passo. Entendeu o que diz a Escritura? Opa, preciso passar pelas águas. Para quê? Para estar em obediência à palavra do Senhor. Passou pelas águas? Opa, não posso deixar de participar da ceia, da mesa do Senhor. Por que eu não posso deixar de participar? Porque aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se você não participa da mesa do Senhor, você está dizendo que você não tem parte com Ele. É claro que há caso e caso, certo? Tudo tem que ser muito bem ali observado para a gente não agir de maneira incorreta. Mas todos eles têm que ser observados à luz da palavra. Todos eles têm que ser observados à luz da palavra. Passei pelas águas, participo da mesa do Senhor. E agora, o que eu faço? Agora, querido, cresce da graça e no conhecimento. Está lá. Você não bebe água todo dia? Ou bebe água só de vez em quando? Um dia sim, um dia não. O camelo não tem escapatória. Só quando ele encontra. Mas também quando encontra, bebe tudo. Você está entendendo? Nosso caso, precisamos beber água todos os dias. A ciência diz que 65%, outro diz 75% do nosso corpo é formado por água. Às vezes você está em casa, uma dorzinha de cabeça, era só você ir lá tomar um pouquinho d'água para melhorar. Não, mas na televisão passou que Neosaltina tem que tomar, tem que partir para a Neuza, vai atrás da Neuza, cuidado, hein? A vida era só um copinho d'água. Ah, não, você tem que orar? Não, não precisa nem orar não, filho, é um copinho d'água mesmo, natural. O teu corpo tem necessidade de água. Só que às vezes você fazendo uma coisa, outra, vai para lá, vai para cá, nem se dá conta que passou um tempão sem beber água. O próprio Jesus, o poço de Jacó. Aí, ó. Não aconteceu isso com ele? Aproveitou o momento, ó, que a mulher estava ali e já. Muito bem. Mandou a letra para ela ali forte. Depois daquilo ali, a mulher já saiu, né? Anunciando para todo mundo: olha, tá lá, é ele mesmo. Muito bem, querido. Vamos adentrar agora aqui na introdução. A introdução diz o seguinte, olha, o tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Assim, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão,
deve este alguém observar rigorosamente a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus. Aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Leu a palavra, entendeu? Passou lá pelo batismo. Começou a participar da mesa do Senhor. Agora chegou o momento de crescer na graça e no conhecimento. Querido, esse daí é um dos momentos no qual vai se estabelecer para toda a vida do crente a escola bíblica dominical. No nosso caso aqui é no domingo. Tem igreja que faz durante a semana, de acordo com a disponibilidade, né, ou a realidade de cada igreja. Mas ali, ó, é o termômetro da igreja. Então o texto ele disse que é o termômetro da igreja. Por quê? Uma igreja vai estar avivada pela palavra. Os louvores vão estar avivados por causa da palavra. A coreografia vai estar avivada por causa da palavra. Ah, irmã, está dançando errado. Não, estou dançando para o Senhor. Dançando errado? Não, porque você fez o gesto para lá e era para cá. Ah, mas ó, o Senhor mandou ir para cá. Eu não sei quem foi que recebeu ali. Mas quando eu fui para ali, com a mãozinha levantada, algo aconteceu. A palavra vai revelar isso. Multiforme graça. Maneira do Espírito agir no meio da igreja. Ah, fizeram lá um teatro. O teatro nada mais é que uma dramatização de um texto representado. Alguém vai estar ali, ó, colocando essas palavras que estão agora aqui deitadas, vão estar colocando assim, ó, de pé, onde aqueles que têm olhos verão. Simples. E algumas pessoas vão ter dificuldade para entender, até mesmo interpretar a palavra do Senhor. Mas quando ela assistir um teatro, uma peça acontecendo, na mente dela, o Senhor vai trabalhando. Porque Deus ele trabalha de várias formas. Ele tem estratégia para tudo. Na dança, no louvor, no teatro, até na pintura. O cidadão fez um desenho lá. Mas se não tiver nada referente à palavra, é só um desenho. Mas se nesse desenho tiver a essência da palavra, só de você olhar, opa, estou sentindo a presença de Deus, tu sente, não tem como não sentir. Porque a unção de Deus, ela se faz presente naquilo que você consagra a Deus. Abre comigo aí no Salmo 45 para você poder entender bem esse contexto. Salmo de capítulo 45. Amém? Então, Salmo de capítulo 45, ele diz: ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Olha bem, na sua versão aí, lê para mim a que está diferente disso que eu falei. Na sua versão aí, lê para mim. Você tem? Isso. Muito bem. Meu coração ferve de boas palavras.
ao rei consagro que compus. Boas palavras. Pode vir de mim? Querido, tudo que vem de mim é de ruim. Preste bem atenção nisso. Tudo que vier de mim vai ser ruim. Porque o pecado habita em mim. Se vier de mim, vai ser ruim. Agora, se eu estou em Cristo e deixo Ele operar, o que vem de mim é o melhor. É o melhor. Porque já não é o que eu estou falando, é o que Ele diz. Você está entendendo? Isso muda completamente. De boas palavras, ferve o meu coração. Ou transborda de outras versões, né? A minha língua é como, a destra é como a pena de um habilidoso escritor. Ou seja, aquilo que eu escrevo aqui, está sendo consagrado ao Senhor. A escrita nada mais é do que um desenho. Pega lá um texto em árabe para tu ver. Quanto desenho tem? Chinês, japonês. Tu olha assim e não estou entendendo nada. Não vai entender mesmo não, filho. Se tu não estudar aquilo ali, não vai entender mesmo. Não vai entender vendo que dirá, ouvindo eles falar. Mas você vai compreender que no dado momento que todos estavam reunidos, vieram línguas repartidas sobre cada um. Ué, eu entendo o que ele fala. Todo mundo se entendeu ali. Quando vem de Deus, todo mundo entende. Amém? Vou pedir aqui a ajuda da nossa irmã Diaconisa Marcela, se ela puder até vir um pouquinho mais para frente, só para o áudio ficar um pouquinho mais próximo, para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Isso. Se o Marcelinho quiser vir junto também. Quem fica bem mais próximo do áudio, ajuda a gente também. De graça estamos recebendo, de graça estamos dando, tá, igreja? Mas só para lembrar esse detalhe aqui, tá? Que tem vidas que não estão podendo vir, mas estão recebendo lá onde estão nesse exato momento, tá bom? Tem gente até no Acre, não é isso, meu irmão? Olha lá, irmã até. E tem uma outra irmã que ela falou ali, mas até agora eu estou aguardando. Sergipe. Aí, Sergipe. Aí. Então, o couro está comendo. Muito bem, então vamos lá. O ponto primeiro aqui, a degeneração dos filhos de Eli. Ponto 1. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade. Tinha 98 anos. Seus 2 filhos, Ófni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhes dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. Muito bem. Então, a gente pode até, fazer uma breve observação dessa questão aqui. E uma situação desse tipo aqui fosse trazida para o dia de hoje, Eli, já com uma idade avançada, desse sentido aí, né? O que a gente vê, né, muitas das vezes de pessoas,
né? Idosos, abusando de criança, esse tipo de coisa assim, a palavra não está falando nada disso aqui, que ele fazia tal coisa, entenda bem. Mas, se fosse trazer para a realidade de hoje, a gente ia entender o quê? Talvez uma conivência nesse sentido. Entendeu? Ah, meus filhos são homens, não sei o quê, tá. Não é isso que a palavra mostra. A palavra não fala nada disso em relação a Eli. O que a palavra está chamando a atenção aqui é que Eli já não estava com força o suficiente para dar um basta na situação. E isso desagradou muito a Deus. Entendeu? Isso deixou Deus muito aborrecido, chateado, ao ponto de bater o martelo ali e falar, ó, acabou para tu. Chega. Então, da descendência de Eli, parou, geral. Foi tudo cortado ali. Porque aquilo ali estava desagradando muito a Deus. Então era algo assim que precisava dar um basta, porque provavelmente, como o irmão citou agora há pouco aí, né, muitos já deviam estar seguindo os exemplos dos filhos de Eli. Ah, porque se eles podem. Você está entendendo? Ah, mas se o pastor pode, por que eu não posso? Se o evangelista pode, por que eu não posso? Se o diácono pode, por que eu não posso? Você está entendendo? É desse jeito. Se não observar as escrituras, tu vai querer fazer uma coisa que o outro está fazendo lá. Quando Deus não está nesse negócio. Por que não inverte? Se o pastor pode orar, também posso orar também. Vou orar também. Hã? Se o pastor pode jejuar, vou jejuar também. Agora ele vai ver. Se o pastor pode visitar hospitais, vou visitar o hospital também. Vou fazer visitas. E agora? Se o pastor está evangelizando, vou evangelizar também. Por que eu não posso? Eu vou também. Está entendendo? Mas será que esses conceitos alguém está querendo imitar? Você está entendendo? Se o pastor está passando sufoco ali, deixa ele lá. Ah, é assim, né? Não quer também não passar sufoco, não? Velho. Esquece que depois da grande peleia tem uma vitória aí, ó. Então, vamos ficar bem atentos a esse detalhe, amém? Ponto 2, Diaconisa, vamos lá. Deixa eu fazer um comentário. Perdão, vai lá. Ontem eu estava me lembrando bastante assim dessa questão de ensinamento, vendo as crianças, né, no envolvimento, ouvindo a palavra e como até eu comentei, não sei se foi com você ou com a Diaconisa Rose, que as crianças elas absorvem muito aquilo que lhe é passado. Por quê? Eu fui criada, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos e eu fui criada dentro da casa do Senhor, sendo instruída na palavra, nos louvores. E eu vejo que quando a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho, né? Você vai instruir o seu filho no caminho, mas você tem que viver aquilo que você... Opa, olha aí, ó. Aqui está meu filho que não me deixa mentir. Eu procuro sempre fazer as coisas corretas para que eles possam dizer assim, a minha mãe é uma mulher de Deus. Maravilha. Entendeu? Os pais não têm que se envergonhar, porque os filhos vão jogar na cara. Ah, mas minha mãe faz isso. Ah, meu pai faz isso, porque eu não vou fazer. Então, às vezes nós nem cometemos alguma coisa, mas se nós permitirmos que os nossos filhos façam alguma coisa, nós vamos dar conta a Deus, porque a Bíblia diz... Posso ler 3 versículos apenas? Estamos em casa. Casa do pai. Quando a Bíblia manda que nós as instruamos, é por conta de que Deus, quando cobrou de Eli,
a palavra ela é bem clara, que Eli viu o erro do filho, ouviu porque ele já era velho, a visão já não estava mais tão nítida, mas a Bíblia deixa bem claro aqui, ó. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22, diz assim, ó. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então ele via tudo, né? Ele tinha via consciência, tudo. né? Estava tendo consciência, né? Estava consciente. Aí, ó, e disse-lhes, ou seja, ele perguntou aos filhos, por que vocês estão fazendo tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Quer dizer, Eli estava velho, mas ele estava consciente, ele ouvia tudo que os filhos estavam fazendo. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço de vocês. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Então, muitas das vezes nós vemos, repreendemos, mas nós deixamos para lá. Não, a gente tem que corrigir e não aceitar o erro dentro da casa da gente. Ó, se quiser ficar aqui, vai ser assim. Isso aí. Né? Dentro da minha casa, enquanto eu for viva, quem manda sou eu, né? Quem manda é o pai, quem manda é a mãe. O filho tem que obedecer. Né? Eu tinha 26 anos, eu era solteira, eu era noiva, minha mãe disse, não vai, não vai. E eu não fui o casamento de um cunhado, minha mãe falou, não vai. Eu chorei, mas eu queria ir, minha mãe não deixou, eu obedeci. Entendeu? Eu louvo a Deus, porque hoje eu posso dizer isso para os meus filhos, entendeu? Glória a Deus. Hoje eu tenho o respaldo para falar para os meus filhos e eles não têm nada para falar da minha conduta. Então eu louvo a Deus, porque se a gente não deixar rastro, fica difícil, olha lá. A temperatura da igreja, é a sua vida com Deus. Então, quando a gente vê o erro, ó, não é assim não, hein? Mas ele vai continuar errando? Não, ó, não é por aqui. Tem que andar assim, vai fazer isso? Aqui dentro de casa, não. Tem que mostrar o caminho. Tem que mostrar, gente, não adianta. A gente vê que o povo de Israel ali, Moisés levava as crianças, né? A gente teve uma leitura que a gente degustou bastante essa palavra, não sei se você lembra, quando falava que Moisés levava as crianças às campinas de Moabe, e ali elas eram instruídas. Né, elas carregavam a mensagem, né, elas iam, né, nos seus afazeres, não sei o quê, mas elas eram conduzidas com as mensagens. Ali não se tinha Bíblia, mas tinha os papiros, os pergaminhos, e as crianças elas cresciam ouvindo a mensagem, né? Tanto que eles carregavam aquela caixinha, né, chamada mezuzá, que ali ia sendo distribuída para aqueles que precisavam da mensagem. E quando nós ouvimos a mensagem e vemos, ela fica incutida no coração. Por isso que a palavra diz, inculcarás. Então nós precisamos levar isso, essa mensagem para os nossos filhos. Se hoje a gente vê a nossa casa, essa criança aí já pregando dentro da igreja, porque ele tem sido instruído, porque se a gente não instruir, eles vão cobrar da gente. E cobra mesmo. Sabe Vai cobrar. Pessoal? Ainda ontem, quando chegou em casa, minha filha falou, aquilo que tu falou ali, ó, vou usar essa palavra contra vocês. Ih, meu Deus. É assim mesmo. Eu já sei até o que é. Isso aqui é rio também não, é? Ai, meu Deus. Eles riram. Falou? Estigo, filha, tá vendo? Vou usar essa palavra contra vocês. Que delícia. Não tá prestando atenção? Vem. Tá ligado, não estão ligados? Viu? Entendeu? Por quê? Os filhos têm que fazer o quê? Honrar os seus pais para que não, para que eles tenham vida longa sobre a terra, né? Não vai acontecer algo antes. Mas os filhos não devem o quê? Provocar a ira. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. Vou sair daqui contra você. Porque tem aquele momento que a gente vai falar não. E a criança não entende o não. Aí levanta ele,
Você está entendendo? Aí na mente da criança, né? Verdade. E nós também, muitas das vezes, quando Deus fala não conosco, a gente queria um sim, né? Mas Deus falou não. Falou não, você tem que engolir o não de Deus, não tem jeito. Vai encarar? Olha o apóstolo falando, ó, acaso somos mais fortes que ele? Vai contender contra o braço do Senhor? Então deixa quietinho. Deus falou não, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Né? Assim como o pai falou para o filho, não, o pai sabe por que está falando não para aquele filho. Entendeu? É uma tentativa de preservação da criança ali naquele momento. Embora ela não consiga compreender. Né? Porque tem criança, não só criança não, alguns adolescentes, né? Até mesmo alguns jovens, né, que o pai está falando não, mas o cidadão continua lá querendo sim. E isso é complicado. Entendeu? Isso é complicado porque gera um desequilíbrio na família. Entendeu? Aí esse pai, puxa vida, estou falando que não, mas ela vai lá, ele vai lá e atua, faz o que não era para fazer. Indica que não está havendo o respeito. E quando o respeito começa a acabar, querido, o negócio começa a ficar complicado. Não é um bom sinal isso. Então é hora de rever alguns conceitos aí. Mas é o seguinte, palavra do pai, palavra da mãe, responsável. Se é sim, é sim. Se é não. Falou sim. A criança tem toda a liberdade, a pessoa tem toda a liberdade de agir segundo foi dado ali a liberdade. Agora, se o responsável, o pai, a mãe, falou não, e aquela pessoa vai lá e faz, isso fica caracterizado como desrespeito à ordem dada. E quem desrespeita aquela ordem dada do pai e da mãe, abre comigo lá em Romanos capítulo 13. Somente versículo 1 e 2, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha, ou em outras versões, que não proceda de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha bem, que coisa ruim. Se o pai falou não, a mãe falou não, o responsável falou não, é não, acabou. Pode espernear. Falou não. Não quer. Então não faça. Não vai. Não haja. Entendeu? Porque, na verdade, naquele momento ali, você está olhando para a pessoa. Mas existe todo um significado na vida dessa pessoa pela palavra que nos é revelada. Que quando se está resistindo à ordenação ali do pai e da mãe, naquele momento ali, se está resistindo a Deus. Porque foi Deus que os estabeleceu. Essa criança só foi gerada porque Deus permitiu. E aí? Então, tem que se observar com muito cuidado, né, as escrituras. Continuando, minha irmã. Fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso, foi preciso uma ação do próprio Deus.
não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. Viu? Olha o que ele falou aqui. Para freá-los, pois os que faziam era por demais escandaloso. Então a palavra de Deus fala o quê? Ai daquele porque vem o escândalo. Isso já no Novo Testamento, mas lá no Velho já estava comendo já. Porque tem gente que pensa que Deus, mas Deus não fulmina igual fulminava lá. Deus não mudou, não. Os tempos mudaram, as realidades, culturas se modificaram com o passar do tempo, né? Algum tempo atrás, você dependia de uma pedrinha com a outra para poder fazer uma faísquinha e acender o fogo. Hoje você vai lá com um palito de fósforo, ou então um clique no isqueiro, tem um fogo ali, tudo quanto é lugar. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra passará. Ou seja, a gente tem que estar bem ligadinho nisso, porque Deus está querendo um comprometimento dos seus filhos com a sua obra, com a sua palavra, o envolvimento meu. Você tem que estar envolvido ali. Porque se Hófini e Finéias tivessem um envolvimento, jamais fariam tal coisa. Mas como não tinham, não deram a mínima dos ensinamentos anteriores. Então Deus olhou para aquele lar, onde havia uma mulher com o coração aflito, porque era perseguida basicamente todos os dias, provavelmente. A mulher já não aguentava mais aquilo ali, né? Então Deus, naquela família ali que eu vou trabalhar, ela está querendo uma bênção, eu também estou querendo resolver uma situação desse lado aqui. Vamos unir útil e agradável aqui. Trazendo para a linguagem de hoje aqui, a gente poder entender aqui o conceito, né? Só para dizer que cuidado. E Deus só esperou. Quando chegou o momento de se apresentar diante do Senhor, lá vem ela. Senhor, se me der um filho varão. Deus está só? Continua, vai. Fala o que eu quero ouvir. E eu vou dar a ele para o Senhor, gente. É isso. É essa oração que eu quero responder. Querido, o segredo da oração, para que você possa receber a tua vitória, essa vitória que você recebeu, ela não pode te impedir de estar na casa do Senhor, de estar fazendo a obra de Deus. Então você tem que pedir algo para o Senhor, que quando você receber, você vai ter condições de também fazer a obra do Senhor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Lembra que na forma aqui da semana passada? Senhor, quero uma casa lá de praia. Um solzinho desse, domingo de manhã, escola bíblica, de frente para a praia agora. Não vou sair daqui para ir lá para o Rio, não. São João de Meriti? Não, lá está muito perigoso, gente. Eu vi na televisão, acontecendo isso e aquilo outro. Começa a surgir um montão de coisa. Entendeu? A pessoa acaba
Aquilo que ela pediu, Deus ali abençoou, agora ela já não está mais aí para a obra do Senhor, vai abandonando aos poucos, quando vai ver, já está com o pezinho do lado de fora, Raimundo. É da igreja dela muito. É complicado. Aí pegou, Deus. Ô, irmão Marcelo, você vê que tem pessoas que, muitas vezes, as pessoas chegam e falam assim, poxa, fulano de tal, ele age de uma forma, ama de outra, fulano de Deus só está dando corda. Não é? Eu só falo que Deus só está dando corda. Isso. Mas quando ele, não é? Chegar de segurar, puxar a corda, pronto, já é. Isso. Então, o que acontece? Quando chega a falar que Deus está dando corda, é que Deus já determinou, aí Deus já está determinando algo. Por quê? Deus é ilimitado, mas ele estabelece um limite. Glória a Deus. E o que aconteceu na família de Eli é que eles passaram mesmo no limite. Tentaram passar no limite estabelecido por Deus. Então Deus disse, ó, acabou. Passaram no limite. Agora não tem joelho, não tem intercessão, nem se ele rasgasse do pão de saco, se jogasse cinza, jejuasse dia e noite e dia, 50, vamos dizer assim, 3 anos jejuando, acabou para eles. Não tem como. Passasse as férias do monte. Acabou, não tem como. Porque não foi só a casa, não é só, porque não foi só a casa dele que caiu para a Bíblia. Mas muitos filhos que eu gerei, conforme você falou, muitos filhos que eu gerei, muitos filhos que eu passei os ensinamentos, porque a família de Eli, os próprios sacerdotes, os que foram determinados, escolhidos por Deus, eles ouviram lá no passado, os mandamentos de Deus, foram passados para ele, porque quando Deus mandou os mandamentos para Moisés enviar o povo, ele disse que isso será por geração e geração, será perpétuo, para que os filhos ouvem, né? Maravilha. Os meus ensinamentos através dos pais e lembrem que eu sou o Senhor, Aí, o vermelho, e instruir todas as coisas, e que isso entre, vamos dizer em outras palavras, que isso estabeleça na sua mente e no seu coração para que amanhã eles não venham pecar contra mim. Ó. Não é? Não venham pecar contra mim. Mas o que acontece? Você vê que Deuteronômio fala no capítulo 28, que tem as bênçãos e a maldição. Ele fala que ele determina uma bênção para aqueles que obedecem, para aqueles que servem, para aqueles que andam retamente nos caminhos. Ele fala da bênção. Maravilha, Deus. Sobre a maldição, não é? Isso é uma prova de que Deus, ele é um Deus zeloso. É um Deus que cuida, um Deus que guarda. Aleluia. Mas também é um Deus que toca. Opa. Quando chega no limite dele, Isso para aí. Deus não tem limite, mas para o ser humano tem. Isso aí. Então, o que o irmão falou ali do da corda aí, a palavra traduz para a gente como unanimidade. Deus é unânime ali, ó. E vai, né, na nossa linguagem, está dando corda. Mas chega um momento que ele, opa, agora é hora de puxar. Opa. É porque a longanimidade de Deus tem um limite. Não pode passar dele. Não é diferente de hoje. Muitas das vezes Deus está tratando de uma pessoa, aí ora por mim, aí vai, vou orar por aquela pessoa. E Deus quer tratar com aquela pessoa. Tem uns 5 meses que eu mandou de oração no grupo, e ali eu fiquei desesperada, e eu não esperei uma outra pessoa em seguida. Primeiro entrar, que seria a líder do grupo. Eu fiquei desesperada, eu fui pegar a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia e ia dobrar o joelho para orar pelaquela pessoa, eu estava em pé, e só eu e Deus dentro de casa. Eu levei um empurrão e eu caí mais ou menos 2 metros à frente. Aí ali eu parei, liguei para a líder e falei para ela. Ela falou assim: não é para orar por essa pessoa. Eita, maravilha. Deus está tratando. De lá para cá acabou esse negócio de eu dizer: estou dentro. Não quero ver.
Coisa séria. Já pensou se o pessoal começasse a orar, o povo da época começasse a orar pela casa de Eli? Né? Porque você vê que Deus, a Bíblia diz que de quem muito é dado, também é muito cobrado. Ele era um sacerdote, né? Ele era um sacerdote, então ele tinha obrigação, a missão do sacerdote era muito grande, gente. Né? Então, assim, tanto que Deus não cobrou só dos filhos, né? Ele morreu também, né? Quando Deus... como a Bíblia diz que ele amou, mas também ele é fogo consumidor. Tem uma hora que ele diz assim, ó. Né? Aí a gente vai lá para aquela palavra que diz assim, porventura falaria eu, né? Ele mesmo falando, e não cumpriria. Então é isso que a diaconisa Cristina falou, a gente já até conversou sobre isso. Eu não gosto muito de estar indo em tudo quanto é oração por conta disso, porque a gente sabe que Deus conversa com as pessoas. Deus fala, Deus vai falando, vai falando, e às vezes a pessoa não está nem aí. Deus fala assim, ó, vou fazer isso, se posicione hoje, porque senão vou fazer isso. E a pessoa não está nem aí, entendeu? Está esperando, parece que cruza as pernas, espera acontecer. Aí a hora que acontece, aí a pessoa, ai, aconteceu isso, Deus falou agora, meu filho, espera, né? Espera Deus agir. Muito bem. Dando continuidade, minha irmã, vamos lá. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. Ponto 3. As consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra o outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra em Timóteo. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. E aí, peso muito igreja? É ou não é chapa quente? Eu acho estranho. Vou te falar, Marcelo, eu acho estranho, porque ainda tem pessoas ainda que conhecem sobre isso que a irmã essa irmã sabem disso, são pessoas que entram na casa do Senhor, eles são consagrados na casa do Senhor, não é? São consagrados na casa do Senhor, mas quer chegar a um patamar que às vezes não é a hora, no momento dele. Aí o que acontece? Eu não vejo fazer nada, mas sou consagrado. Eu vou mudar de igreja, eu vou para outra igreja, porque tem uns que até falam, sabe uma coisa? O rico desanimado, até de caminhar. Mas não sabe o perigo. É como o Paulo vai falar, não sabe qual é o perigo que está ali. O ministério, eu posso até, vamos dizer assim, o ministério eu posso, assim, mais ou menos comparar com um homem que está sentado com uma granada segurando um pino. A granada com uma correntezinha amarrada na orelha. E se alguém, o irmão do lado, falar para ele assim, ô irmão, você ele não pode, está me entendendo? Porque é o perigo. Deus, ele sustenta o ministério, ele sustenta.
Mas a granada significa o mínimo erro Meu que Deus. acontece no ministério, explode. Ó, Então, é o perigo. Então, a pessoa, quando está dentro de uma igreja, ela não tem que olhar para a consagração, ela não tem que, que você não fui consagrado, fulano foi, eu já ouvi isso. eita maravilha! Ela não tem que olhar para as coisas que Deus ainda não preparou para ela. Mas sim, se preocupar dentro da igreja, ela tem que se preocupar dentro da igreja de tomar a posição de Jó, somente adorar. Oh, glória! Mas é verdade. Mas é verdade. Porque as coisas de Deus, ela é acrescentada. Maravilha! Primeiro buscais o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que Deus está falando nisso? Busca primeiro a tua salvação. Meu Deus! É essencial. A tua vida eterna é essencial. Se eu tiver te colocado ali, eu vou te colocar ali. Se for da minha vontade de te botar ali, eu vou te colocar ali. Mas se for da minha vontade de você ficar no banco me adorando, você também tem a tua salvação. Olha aí, igreja, que maravilha! Aí se você sentar ali, você vai falar assim, Senhor, obrigado. Deus me deu. Mas se Deus não te colocar, Deus não me deu, mas bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, maravilha! O próprio apóstolo Paulo ele disse, na dificuldade, ele disse, eu tanto aprendi a ter uma dificuldade, como também aprendi a ter fartura. Maravilha! Eu nunca aprendi a adorar aqui, eu não aprendi a adorar aqui. O importante é adorar. Ah, pode calar! Que matéria! Eu ficava dali hoje, Marcela, só te observando aí, tá menininha aí, vai, pra lá e pra cá. Que coisa, hein? Olha aí, Marcela. Eu chorei ontem de ver aquela menina. Meu Meu Deus. Que maravilha. Nada pode calar um adorador. Um adorador independente de cargo, de função na igreja. Sabe o que eu fico vendo? Que assim, a gente é o que mais a gente está vendo. Eu tenho ouvido esses dias, porque eu já era para estar lá. Então, às vezes a gente tem que ouvir as coisas e não falar. Eu estou comentando aqui porque o Espírito Santo conduziu o irmão ali para esse assunto. Mas tudo é no tempo de Deus e a gente não tem que ficar questionando nada. E às vezes a gente que está de fora não é assim querendo fazer um pré-julgamento, não. Mas às vezes a gente vê que a pessoa não está preparada para aquilo ali, irmãos. Quando a gente assume um cargo desse, Deus vai nos moldar, Deus vai nos lapidar. Quanta coisa que depois que a gente recebeu a ordenação ao ministério, né, ou de presbítero, de diaconisa, de pastor, você de evangelista, quanta coisa Deus já nos mudou, quanta coisa como nós temos sido lapidados pelo Senhor. Olha, hoje eu digo para você, o fruto do Espírito tem entrado em mim, assim, eu falo, meu Deus, tem hora que dá vontade de falar, o Espírito Santo fala assim, cala tua boca, fecha tua boca. Não é assim, irmãos? Então, a gente vê como às vezes a pessoa está querendo um cargo, mas não chegou o momento que a pessoa fala de tudo, reclama de tudo, critica todo mundo. Então, quando a gente recebe um cargo, a gente tem que ver que isso aqui não é status, não, né? Diaconisa, uma vez um irmão falou assim, irmã, vai lá para a minha igreja, você é levita? Coitada, ele não sabe nem o que é levita. O levita é descendente de Arão, gente, da tribo de Levi. Levita, se a gente for estudar, a gente não é levita, não, nós somos adoradores. Levita era aquele que estava ali, levando as coisas do tabernáculo, na limpeza do tabernáculo. Será que nós estamos preparados para isso? Tribo de levita era outra coisa. O irmão falou que era para ir para a igreja dele, que eu ia ser consagrada a pastora. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, diaconisa não é nada. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as coisas que a gente fala. A gente
gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, entendeu? Para a gente não ser cobrado, e aí depois a gente vê onde que está a pessoa. Irmãos, eu não estou criticando ninguém, não, só estou dizendo que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, para a gente não criticar o irmão da gente. Né? Eu sempre brinco com o evangelista Marcelo, assim, ó, eu sempre falei isso para ele. Evangelista, tem hora que dá vontade de abrir sua cabeça e botar as coisas, não fala às vezes? Porque assim, o evangelista, ele tem umas teses dele. E às vezes igual ontem eu falei, evangelista, vamos embora. Tá todo mundo querendo, irmã, não sei o quê. Então às vezes você quer uma coisa e ele quer outra, não é? E a gente tem que obedecer por quê? Aquele evangelista. Né? Nós estamos abaixo da autoridade dele. A gente não quer obedecer, mas tem que obedecer. Tem coisa que eu não aceito dele. Eu falo, eu não aceito não, mas eu tô aqui, eu tenho que obedecer. Se eu não obedecer, eu estou sendo rebelde até com Deus. Então, as pessoas precisavam estar hoje na escola bíblica para entender, irmão, que nós temos que obedecer. Às vezes a gente não quer obedecer. Né? Nem tudo. Eu não sou hipócrita. Tem coisa que eu não aceito que ele fala. Mas eu falo assim, vou obedecer, ele não está, ele não é autoridade. Respeitar é outra. Concordar é uma coisa, respeitar isso é outra. Aí, o pastor João não está, é ele. Ele não está, o pastor João não está, é o presbítero Hugo, o presbítero Rodrigo. A gente tem que aprender a obedecer, entendeu? Aí você fala com o Gerson ali na porta. Eu vou falar, Gerson, faça assim, obreiro, né, auxiliar de trabalho. Faça assim. Eu não vou fazer não. Já desobedeceu. Está desobedecendo quem é diaconisa também. Entendeu? Porque assim, é um cargo eclesiástico. A gente não tem que ver isso como status. A gente tem que ver que dentro da casa do Senhor tem as hierarquias. Como foi falado até para o pastor João falou, não sei para quem. Que aqui você é presbítero. Em casa, para você, né? Em casa, ele é filho de diaconisa Maria. Então, a gente tem que aprender a obedecer aquilo que nos foi imposto ou posto, né? Mas às vezes fica difícil. Aí a pessoa quer conseguir um cargo, quer receber um cargo na igreja que ainda não está preparado. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala assim, pastor, por que você não leva fulano a tal cargo? A gente tem que ter cuidado com isso. Você fala da passada, eu acho que não gostosa, né? Eu estava aqui me lembrando, porque na época que eu exercia a minha caminhada na igreja, hoje eu estou me estabelecendo devagarinho novamente, entendeu? Buscando para me tentar me estabelecer na casa de Deus novamente. Mas eu lembro que, há uns anos atrás, eu acho que você chegou a me acompanhar, né? Assim, a minha vida, eu lembro da irmã, na Itaboraí, também, né? Minha mãe era de lá também, meu pai. E quando eu comecei a minha caminhada, quando foi um tempo, eu lembro que eu congregava na igreja, pastor Marinho. E o pastor Marinho chegou para mim e falou assim, Abraão, eu estou separando você do diaconato. Eu cheguei e falei assim, pastor, isso é uma coisa muito séria. Eu vou orar ao Senhor e pedir uma direção ali, eu preciso não fazer de Deus, eu já orei ao Senhor, eu falei assim, eu creio que o Senhor orou, creio uma direção de Deus, mas eu preciso de uma confirmação. Eu não posso aceitar um cargo dessa forma. Não que o Senhor está falando, não, você sou homem de Deus, para ter tudo. Mas é algo escuro, é uma coisa muito séria. Aí ele falou para mim assim, cara, então você faz o seguinte, você olha, você tem uma semana para você estar aqui nessa consagração, porque a consagração vai ser semana que vem. Você não sabe o que semana que vem. Eu falei, então, tá bom, eu vou orar. Deus tem até na sexta-feira, pela tarde, porque vai ser a outra. Então, eu vou orar a Deus e Deus, até sexta-feira, Deus me dá a resposta, eu apareço. Se Deus não falar nada, eu não vou para a consagração.
Eu não vou vir nem nesse dia, eu vou vir na igreja. Eu falando bastante. Aí, passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, estava eu, um irmão, nós dois. O irmão que estava vindo, coitado, andando atrás do emprego, para fim para lá desempregado, seu caminho desempregado, em parte desempregado, mas aí. E passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, e veio a quinta-feira. Aí o irmão, eu vou aceitar, porque se você vai aceitar, se você for aceitar, tu vai passar um processo muito grande na tua vida, cara. Tu tem que pedir uma direção a Deus para saber se é de Deus ou não. O pastor é homem de Deus, mas o pastor erra. O pastor é ser humano. Mas se ele realmente, Deus falou com ele, então tudo bem, Deus vai te falar com você também. Mas você não pode, é por isso que o irmão falou. Chamaram ela, vou te consagrar a pastora. Não é dessa forma, é perigoso. Então o que acontece? Quando chegou na segunda-feira, na sexta-feira, à tarde, eu fui no carro, o irmão que bateu lá na minha porta, leva até outro irmão Silvio. Aí ele bateu na minha porta, falou lá comigo, ô, não, pai, eu falei assim, pai. Aí ele falou assim, tem que apresentar um irmão aqui e tal, esse irmão veio, não sei, está muito longe que ele veio, então o irmão lá falou. O irmão segurou na minha mão assim, apertou na mão, começou ali, o Espírito Santo falando com ele no portão, o irmão falou assim, homem de Deus, Deus manda dizer para você assim, não Deus, porque aquilo que ele determinou para ti, ele preparou para ti um degrau. E esse degrau, o irmão, Deus está te consagrando. Então, o irmão não tem, mas não pode aceitar. Aceita porque veio de Deus. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei assim, a resposta. Aí o irmão veio de lá, quando chegou, o irmão falou assim, poxa, não consegui, mas irmão inteiro, e tal, então, não conseguiu arrumar, nem vai conseguir essas coisas. Deus está te chamando também para uma grande obra. Assim como Deus chamou o irmão para um degrau, para ser consagrado pelo ministério, Deus está te chamando também. Eu falei, tá vendo? Bom, agora tu pode aceitar. Prefere que eu pegue a roupa, vá para a igreja para ser consagrado. E foi o que aconteceu, mas foi uma chamada. Não foi de qualquer maneira. Eu já recebi várias propostas, lá do meu irmão, várias propostas. Não, vem para cá, eu vou te colocar ali, eu vou aqui. Para quê? É sentar ali sem ser chamado por Deus, é ser jogado de lá. É entrar e sair. Não é? Aquele que é colocado por Deus permanece, o que não é. Por isso que tem muitas igrejas fechadas. Tem muitas igrejas fechadas. Pastor chorando. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha, um pastor, no lugar que eu estava trabalhando, o pastor falou assim, irmão, não tem um terreno, não, uma casa, para trocar comigo, não? Eu falei assim, trocar? Eu quero sair de onde eu estou. Olha, eu tenho uma casa, eu troco com o irmão, uma igreja com porta fechada. Eu não aguento, não. Não aguento, não. Os membros de lá estão acabando comigo. Eu não estou conseguindo ficar lá dentro. Eu choro dia e noite. E que não sei isso que. Mas tem que fazer. Não foi chamado, filho. Não foi chamado. Não é chegar na igreja, chegar e falar assim, eu vou virar pastor. Não. Pastor, não, o homem não vira pastor, não. É Deus que faz pastor. É Deus que faz ministério. Então é por isso que acontece. Querido, abre comigo lá em 1 Pedro capítulo 5. Jesus. Por isso que eu gosto de escola dominical. Pergunta que não quer calar, vai ter 4 horas? Ô, glória! Mas não é 4 horas da tarde, não, até 4 horas da manhã. Ô, glória! Vai ter 6, a gente ouve um tudo direto. 1 Pedro, o que? Capítulo 5. Então, ó, 1 Pedro capítulo 5, vamos ouvir na versão, cadê? Da diaconisa Marcele. Versículo 1. Isso. Os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, que sou também presbítero com eles,
e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Parou aí rapidinho, mano. Então, já aqui no versículo 2, olha como é que surge a responsabilidade. Tá ali, tá querendo entrar agora ali. Segura, rapidinho. Deixa eu abrir a porta do passo, parece. Aqui, querido, olha o que foi falado, ó. Apacentai. O que ele falou? O rebanho de quem? De Deus. Quem é que apacenta a igreja? Quem apacenta? O presbítero é o pastor local. Ele não tem um título ali, né? Pastor, como líder. Então, o presbítero da igreja é o pastor local. É a ordem aqui, dentro da palavra. Apacentar. Se você quiser, você apacenta. É assim que está escrito? Não. Apacentar, faça. Uma ordem. Uma ordem. Você está entendendo? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, quero que vocês entendam que o presbítero está sendo colocado aqui como pastor. Está no mesmo nível do ponto de vista da prática. Por quê? Porque está próximo do pastor, está vendo como é que as coisas estão acontecendo. Então, vai saber lidar com determinadas situações. Vai errar, vai cometer falha? Muitas. Você pode esquecer que um dia eu também fui presbítero. Amém? Amém. Então, que às vezes a pessoa fica naquela coisa assim, não, querido, quem é. Não tem como deixar de ser. Porque é chamada de Deus, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Entendeu? Hoje era para mim não estar aqui perante vocês. Deus usou a vida daquele varão ali, na época. Então, todo um processo. Eu imagino como é que ele pode estar nessa hora ali, né? Poxa, olha só, eu estou comendo do fruto que eu plantei. Entendeu? Que Deus usou a vida dele para trazer libertação à minha vida. E agora? No domingo não, né? Hoje é domingo, sábado, na sexta-feira, né? Quando eu estive lá na casa da minha sogra, a filha dele estava lá e tal. Antes dela ir embora, no guardanapo mesmo. Ó, fala para ele lá, ó. Pode aparecer lá, tá horário, não sei o quê. Entendeu? Por quê? Está na minha essência, não tem como tirar isso mais. Aonde chegar é a palavra de Deus. Marcelinho, esse número, não sei o que, não sei o que. Ih, caramba, agora. Então vamos tentar de outra forma. Porque eu preciso tratar algumas coisas com ele, mas ele tem que estar na igreja. Se não estiver na igreja, não tem como eu tratar com ele. Entendeu? Terminou aqui, eu tenho que conversar diretamente com ele. Fala para ele, ó, tem uma bênção para você aqui, assim. É de Deus, né? Se ele vai aceitar ou não, é ele e Deus. Entendeu? Mas eu precisava que ele conseguisse chegar, estar. Então, desde o 1º de setembro, filho, chapa esquentou. Esquentou mesmo. Subiu de nível.
Né? Depois que passou pelas águas, subiu mais um nível. Agora. Só perto. Opa! Amém? Agora aí, irmão. Pegar um trechinho do irmão Abraão. A princípio eu também não estava aceitando muito, não. Aí passou assim no trabalho. Aí como estava fazendo nada, eu falei, fazer aqui a página da Bíblia. Aí realmente, esse livro, era Pedro V. Aí veio o meu desse, 4.000, grande moléstia. Aí no dia seguinte, para fazer, pode vir, mas eu tenho uma palavrinha. Ele era Pedro V. Essa é brincadeira aí. Aí cheguei em casa, eu lembro de tudo. Aí tudo tá bom, deitei, meu cabelo. Aí comecei a sonhar. Pastor João pegando, fazendo qualquer obrigação, falou, já comigo. Se eu fizer isso que Deus está mandando, eu vou se mandar. A partir de hoje você vai sentar aqui em cima. Aí eu queria o cartão. Meu Deus. Aí eu fui lendo. Aí eu comecei a botar a mão de Deus. Eu sou a tua vontade, se eu sou mesmo. Eu não sou. Por mais que a gente não quer, tem aquela dúvida. Aí quando eu subi do monte, aí parou um varão na minha frente, eu falei assim, não, não te conheço, não sei onde você é, mas ele pode te dizer que ele está te fazendo sofrer mais legal, tá? Não duvida não, porque é ele que está fazendo você sofrer. Aí assim, quando eu fui dormir, bateu no pé. Testificou, né? Testifiquei. Maravilha. Vamos lá, irmã. Continuando então. Sei nem onde está mais. Ponto 2. A sentença do juízo de Deus. Ponto 1. A experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. Oi, igreja, que delícia. Ponto 2. Sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. Prontamente, Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria morte e destruição sobre ela. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos. E ao saber disso, e principalmente de que a arca havia, Eli caiu e quebrou o pescoço.
De imediato, sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu nome ao seu filho Icabode, que quer dizer a glória de Israel se foi, a fim de marcar a tragédia que se debateu contra aquela casa. Em seguida, ela morreu. A desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso e, a partir daí, a casa de Eli passou a ser preterida. Misericórdia. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levassem aproximadamente 130 anos para seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença, o seu juízo. O Novo Testamento corrobora tal assertivo. Veja o caso da igreja em Tiatira. A Bíblia revela que o salário... Amém, igreja? Amém. A chapa esquentou. Ponto 3. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequência. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual, Acã e sua família perderam a vida, Ananias e Safira foram mortos. Como vimos, as consequências do pecado são tragédias. São trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou. A palavra de Deus nos mostra que, se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha a seus pais e, se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus, para, enfim, dizermos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Ponto 2 mesmo. Os males da falta de repreensão. Provérbios capítulo 15, verso 10, diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão, tokachat, quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Por não atentar para ela, a casa dele... Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Glória a Deus. Ponto 3. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e o deixa, alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus.
Eles pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Chegamos então na conclusão. O pecado tem o seu salário. O pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. No ponto 1, ele tinha conhecimento do pecado de seus filhos. A sua covardia era possível. Então, aqui, ele não tinha mais autorização para Orar. ensinar seus filhos a obedecer a Deus. Como já dito no começo, ele já tinha idade avançada, já tinha 98 anos. Então, não tinha mais misericórdia para os filhos de Eli, que eles pecaram deliberadamente contra Deus. Isso é isso que eu queria falar. Muito bem. Então, o que você citou aí, o que vai acontecer? Deus é aquele que vê o coração do homem. Tá? Então Deus olhou para eles e viu lá na frente que o negócio deles era aquilo ali mesmo, e estava muito bom, muito gostoso, e parará, e como que vamos, quanto mais mulher tem, mais mulher bota aí dentro, como que vamos. Deus viu tudo lá na frente. Ou seja, já estava sentenciado desde o início. Deus esperava uma atitude deles. Entendeu? Porque Deus dá essa liberdade ao ser humano. De olhar para uma situação, ou realmente estou vacilando aqui. Deus dá essa condição. Mas Deus viu lá na frente que, mas ainda poderia ser que uma situação viesse a acontecer, mas pelo visto. Então, como Deus já sabia que iam se arrepender, mas deixou por conta deles a escolha. Entendeu? Porque se no meio de tudo eles voltam numa situação, Deus sabe também. Então, naquele momento ali, Deus determinou, ó, já que é assim, porque a situação estava tão gritante que Eli vai dizer, olha, o que o osso do povo, imagina quantas pessoas não foram até ali falar com Eli. Querido, se você, Isaac, preste bem atenção, está lá na tua casa lá, vendo desenho, não sei o que e tal, parará. Daqui a pouquinho, um coleguinha te chama lá no portão. Isaac! Aí tu pensa naquele coleguinha, pensou? Não fala o nome dele não, peraí. Aí tu vai lá no portão atender o coleguinha. Aí esse coleguinha, Isaac, vou fazer aquilo, isso aqui. Sou servo do Senhor. Estou na igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Estou até te convidando para o culto logo mais. Isaac, para de bobeira. Ó. Você é só uma criança. Ó. Não, segura. Você é só uma criança. Está lá no portão lá. Está no teu portão. Coleguinha te chamando para fazer coisa que não convém. E Deus está só vendo qual vai ser a tua atitude. Que Deus dá a liberdade de você escolher. Se você quer seguir o que o coleguinha está falando, ou que a tua mãe te orientou, junto à palavra. Aí você vai ter que fazer a tua escolha. Peraí. É mesmo, né? Se eu conhece também, vou lá, soltar uma pipa ali rapidinho, ali na casa, no quintal de fulano de tal. É que não pode soltar pipa, não, pode soltar pipa. Mas cuidado com o pó de ferro.
dá choque. Entendeu? Então, naquele momento ali, foi dado para você a liberdade, para você poder escolher se quer seguir o coleguinha mal intencionado ou seguir aquilo que você tem aprendido, tem ouvido, tem visto no meio da sua família. E você tem escolha para fazer. Entendeu? Então, Eli já estava numa situação que ele falava, mas não falava com a autoridade devida em relação aos filhos. E por outro lado, os filhos nem tinham para o pai. Você falou aqui que quando eu falei que eu era o que já era o tempo, eu me lembrei que você falou que a criança, quando a criança muitas das vezes fala que a criança é o futuro, mas não, a criança é o presente. Que isso? Viu? Prestou atenção. Viu? Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé? Atenção, João. Glória a Deus. Nosso irmão Pedro Paulo, orando pelo término, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida. Deus e eterno Pai. Aleluias. Rendemos graças, Pai, porque estamos aqui. Glória a teu nome. Sentamos, Pai, para ouvir a tua palavra. Maravilha, Deus. A tua palavra. Foi uma guerra para chegar até aqui. Meu Deus. E infinitas coisas aconteceram para que nós não podemos chegar até aqui. Meu Deus. Mas te rendemos graças, Pai, porque o Senhor nos concedeu esse momento. Aleluias. Se assim for da sua vontade, Meu Deus. nos conceda, Senhor, mais momentos como esse. Aleluias. No nosso lar, em família, Aleluias. para que nós aprendamos, Pai, passar para outras pessoas. Que maravilha, Deus. Permitir, Senhor, a sua palavra, sua verdadeira palavra, Glória a Deus. sem alteração. Maravilha. Seu evangelho genuíno. Oh, glória. Aleluia! Eita, maravilha de Deus. Oh, Deus. está na casa, gente. Maravilha, Deus. Jesus. Deus abençoe. E a vocês que nos acompanham, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.